E diz a narrativa: Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Então disse-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe respondeu-lhe: vem e verás. Jesus viu Natanael, aqui não foi preciso levá-lo, ele foi. Simão Pedro foi preciso levá-lo. Jesus viu Natanael, que vinha ao seu encontro, e disse-lhe: aí vem um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Diz-lhe Natanael: de onde me conheces? Responde-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu vi-te quando estavas debaixo da figueira. Responde Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Jesus deve ter dado uma risada e retorquiu-lhe: tu crês por eu te ter dito, vi-te debaixo da figueira? Oh, hás de ver coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade te digo, ou vos digo, falou já para todos, também para nós. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo por meio do Filho do Homem. Aqui está uma narrativa teológica com um contexto cultural muito bíblico, com linguagem toda bíblica, e que, assim, muito congórica, mas que se resume a pouco, porque Jesus destrói isto tudo com a referência final: Filho do Homem. Quer dizer, todos os outros, o Filipe apresenta Jesus a Natanael com aquela linguagem toda congórica de poder. Encontramos aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e nos profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Quer dizer, Jesus não era assim, porque no fim deste palavreado todo, quando Jesus diz de forma solene: em verdade vos digo, já está a falar para todos e todas. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo por meio do Filho do Homem. Por meio do Filho do Homem. Portanto, não é o filho de José, não é aquele de quem escreveu Moisés e os profetas, não é o da casa real de David, não é o filho de David, não é aquele que vem cheio do projeto político, do poder político, não é o Messias do poder, que vai esmagar os inimigos. Não é nada disso. É o Filho do Homem. O ser humano, sem adereços de nenhuma espécie. Isso lá da casa real de David é um sonho mítico e histórico, no qual eu não me revejo, pura e simplesmente. Eu sou um ser humano. A casa real de David tem um projeto megalómano, de imperialista, de poder, para esmagar tudo e todos os que se lhe opuserem. Não, comigo não. É acolher. Ser humano, filho do homem. Filho do homem. É a expressão que significa o homem, o humano, por autonomasia. E mais nada. Jesus é só assim. E, portanto, tudo o resto são as visões falsas, deturpadíssimas, que os primeiros têm. E que Jesus vai ter um trabalho enorme para ver se lhes tira essas coisas todas da cabeça. E nesse aspecto, a narrativa, os evangelhos, são uma espécie de pedagogia, de libertação. Como é que Jesus trabalha estes homens que estão com a cabeça cheia destes desvios, destes projetos de poder político, destas cabeças cheias de idolatria, de concepções puramente idolátricas, concepções inumanas. Inumanas para os próprios e inumanas para os outros,
se eles entrarem em ação, desgraçam o mundo. Estão com a cabeça cheia e mostra aqui, até o Filipe, que Jesus chamou diretamente, ele lá vai contagiar o Natanael e para o seduzir diz-lhe: encontramos aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas. O que é que ele viu em Jesus para dizer isto? E Jesus teve de pôr pontos nos is e dizer: em verdade vos digo. Quer dizer, isto é uma afirmação mais solene do Evangelho. Esta expressão duas vezes repetida: em verdade vos digo. Não sou nada disso que vós andaste para aí a dizer. E que fique claro desde o princípio. O Filho do Homem. O homem. Que é o que quer dizer a expressão o Filho do Homem é o homem. Pleno e integral. E no homem pleno e integral é que se mostra Deus que ninguém vê. É que se revela Deus que ninguém vê. Não é no poder. O poder é o anti-Deus, portanto é o ídolo. No poder manifesta-se, revela-se o ídolo, que se faz passar por Deus verdadeiro, mas é um assassino. O pai do pecado do mundo, que é a idolatria. O que gera a idolatria, promove a idolatria, alimenta a idolatria. E com isso multiplica os súbditos, os humilhados. Nada de filho de José, nada de quem Moisés e os profetas escreveram, nada. Simplesmente filho do homem, o ser humano. Natanael, um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Quer dizer, Jesus olha e vê, assim como viu Simão Pedro Pedra, o anti-Jesus. De entrada é o anti-Jesus. Também olha para Natanael, israelita, dos quatro costados, sem fingimento. Então está com aquela cabeça cheia daquele projeto político, do poder político da Casa Real de David. Outro que tal. Para mais, pelos jeitos, eram amigos, vizinhos de André e Simão Pedro. Portanto, comungavam todos do mesmo ideal de poder político. E depois ainda diz, reage e diz: mas de Nazaré pode vir alguma coisa de jeito, alguma coisa de bom. De Nazaré vem alguma coisa de poder. Do filho de Maria vem alguma coisa de jeito. Um ninguém. Mas o ninguém é que é o plenamente humano, porque é o contrário do poder. Eis, fixemos bem estes pormenores. São estes na narrativa de João, teológica de João, do Evangelho de João, os primeiros discípulos de Jesus, chamados para esta missão de desmascarar, de alto a baixo, toda a idolatria organizada, todo o poder, e afirmar Jesus como o humano, o Filho do Homem. Deus, isto de anjos e não sei o quê, a subir e a descer, são expressões bíblicas para não dizer Deus, para dizer que Deus se mostra. O Deus que ninguém vê, nunca deu, se revela, se dá a conhecer, não nos poderes, em nenhum poder, muito menos no religioso, sacerdotal. Dá-se a conhecer, a revelar no humano, plena e integralmente humano. Filho do homem é o homem, o ser humano plena e integralmente homem. É neles que se dá. Quem vê o homem pleno e integral pode dizer que vê o Deus, que nunca se vê. Claro que vemos é o homem pleno e integral. É o que mais se aproxima do projeto de Deus Criador, de filhas e de filhos, em estado de liberdade e de maioridade. É Jesus que tira o pecado do mundo. Até sempre. Um abraço.